A gente está vendo esse monte de denúncia de corrupção diariamente no governo do Bolsonaro, mas o Bolsonaro, por incrível que pareça, e é essa discussão que eu quero abrir agora, está vivendo o seu melhor momento. Domingo passado, o título da live foi Bolsonaro sai na frente na campanha. Eu não estou falando ainda que ele está na frente nas pesquisas, ainda. Mas eu disse no domingo que passou que pela movimentação dos deputados na Câmara, com o fim da janela para troca de partido para as eleições desse ano, Bolsonaro parece ter montado uma base maior de apoio do que Lula. Uma base mais coesa, mais palanques, enfim. Para um cara que há poucos meses sequer tinha partido, é uma vitória realmente bastante significativa. E não é apenas porque a política se resume a ter deputados para se eleger. Não, ter muitos deputados, gente, significa ter muita gente para fazer campanha. A campanha dos deputados de direita, sobretudo, na esquerda a coisa é um pouquinho diferente, mas na direita é uma campanha que funciona com muito dinheiro. Os caras vão nas prefeituras, descobrem ali quem são os secretários, vão nas câmaras de vereadores e negociam com vereadores, pagam para essas pessoas fazerem campanhas em muitas cidades. E essas pessoas, por sua vez, contratam muitos militantes pagos para também fazer campanha. Então isso acaba ganhando capilaridade. Eu sempre digo, ora, não existe na democracia burguesa eleição de presidente ou de governador ou de prefeito que não tenha muita gente na eleição proporcional também fazendo bastante voto. Tá? Isso é algo que vocês podem avaliar. Olha, não tem como o Bolsonaro vencer sem levar consigo, ou em virtude disso, muitos deputados e senadores. Quem era o PSL na eleição passada? Bom, ninguém. Até que, depois do domingo da eleição, se transformou no maior partido da Câmara. Veja, se isso não pudesse acontecer, se não tivesse uma nominata capaz de fazer isso, ou mesmo que fosse uma onda bolsonarista que eles surfaram capaz de fazer isso, Bolsonaro não teria sido eleito. E a mesma coisa nas eleições estaduais. O candidato a governador só se elege se tiver na sua base, na sua coligação, também muitos deputados federais e estaduais e candidatos a senador capazes de puxar muitos votos. Então, por isso que eu disse que o Bolsonaro saiu na frente naquilo que é a campanha eleitoral. Tá? Na construção de palanques e de espaços para fazer campanha. Agora, nós tivemos hoje também a divulgação de uma nova pesquisa eleitoral. Nós tivemos a divulgação de uma nova pesquisa eleitoral e a diferença entre o Bolsonaro e o Lula volta a um patamar, tá, no segundo turno de apenas 5 pontos percentuais. Um patamar que só era observado lá no ano passado, quando o Bolsonaro conseguiu dar uma oscilada e dar uma encurtada nessa distância. Para vocês terem uma ideia, gente, há 15 dias atrás, essa diferença era de 9%. Em fevereiro, essa diferença, tá? No segundo turno, a diferença é de 9%, desculpa, tá? Há 15 dias atrás era 12% e em fevereiro, tá, essa diferença era de 17%. Tá? 17%. Então, visivelmente, a gente consegue ver nas pesquisas que Bolsonaro vem diminuindo a diferença em relação ao Lula. Então, você tem aí no gráfico para ficar mais evidente o que eu estou tentando explicar. Então, aquela diferença ali, ó, que se tinha de 25 pontos percentuais no momento que ela atingiu o seu ponto de maior diferença, já está bem longe dos 9 pontos percentuais, isso no segundo turno, tá? Desculpa que ficou um pouco confuso o que eu falei antes, esses 40 a 35 é no primeiro turno, no segundo turno a diferença é de 9%, tá? Mas mais que a diferença, percebam o gráfico, a evolução da coisa. E a que nós podemos acreditar esta evolução? Tá?
Uma coisa eu tenho dito, parte disso tem a ver sim com o picolé de chuchu, tá? Essa redução em parte, claro que isso não explica tudo, mas em parte sim. Não explica tudo por quê? Claro, fim da CPI da Covid fez com que aquele foco diário que movimentava as redes, que movimentava o noticiário de pressão política contra o Bolsonaro diminuiu. Então, diminui aquela pressão toda. Segundo, a própria questão da pandemia, né, gente? Eu vinha alertando em relação a isso já há bastante tempo, dizendo, olha, quando a vacinação avançar, vai haver uma melhora relativa na economia e uma sensação de que as coisas estão melhorando. Porque de fato estão, mas não que alguma coisa esteja sendo feita para melhorar a economia brasileira de maneira efetiva, mas pelo simples fato que, apesar do Bolsonaro, mesmo com o Bolsonaro boicotando e adiando o que deu a campanha de vacinação, a campanha de vacinação avançou. E avançando, é possível controlar a pandemia, como de fato vem acontecendo, e a economia volta a funcionar melhor. Aí várias coisas acontecem. Uma, gradativamente se restabelecem as cadeias produtivas globais, gradativamente as pessoas voltam a consumir. Também tem o fenômeno da poupança forçada, né? Que, embora seja um efeito pequeno, porque também não houve um confinamento realmente efetivo assim no Brasil inteiro, faz com que as pessoas consigam gastar um pouco mais assim que fica tudo liberado para as pessoas poderem consumir. Enfim, tem uma série de efeitos que o distanciamento da pandemia e de tudo que o Bolsonaro fez de ruim ao longo da pandemia, os escândalos todos que estavam diariamente na televisão e na internet por causa da CPI, vão ficando para trás e vão caindo no esquecimento. Outra coisa importante também é que não há uma agenda de luta nas ruas. Tá? A principal força política de oposição decidiu contar com as eleições. Olha, tá próximo das eleições, vamos deixar para as eleições. Então não há grandes movimentações de rua que também ajudam a não colocar pressão sobre o Bolsonaro. E também, aí sim, o picolé de chuchu, que tem a ver com esse afastamento das ruas. Eu tô insistindo nisso, gente, porque o picolé de chuchu, ele mostra que não agregou nada. Desde que se consolidou aquilo que no início era um boato a respeito do vice ser o Alckmin, se consolidou também a curva de declínio das intenções do voto no Lula, porque é mais despolitização, é mais pressão política de todos os grupos da esquerda que não aceitam esse tipo de conversa. Claro que não é uma questão dessa turma ter muito voto, mas é mais uma turma a falar disso diariamente. É bom isso? Não é, gente. Saiu uma pesquisa recente que entre os jovens do sexo masculino já não há mais a preferência que havia por Lula. Isso evidentemente tem a ver com a campanha diária nas redes falando mal do Alckmin. Não só disso, tem todos esses outros fatores que eu também citei há pouco, mas também disso. Não agregou nada, então não agrega mais deputados a fazer campanha, né? É irrelevante o número de deputados. Não agrega segurança, que nem algumas pessoas falam, no sentido de ser uma carta aos banqueiros. É, sim, uma carta aos banqueiros. Mas eu não acredito que isso dá mais segurança a um eventual novo governo Lula. Ao contrário, vamos entender o seguinte, Temer, quando houve uma conjuntura política que proporcionou, não foi ele que deu o golpe, foi a burguesia, mas ele foi um instrumento, ele estava lá, bem posicionado para fazer isso. Porque a galera gosta de dizer, mas sempre foi assim, porque teve o Temer, porque teve o Zé Alencar. Primeiro ponto, Zé Alencar não é nem Temer nem Alckmin, era infinitamente melhor. Tá? Era, enfim, um conservador, um cara de direita, um empresário, mas não tão baixo quanto Temer e quanto Alckmin. Alckmin é o cara da Opus Dei, Alckmin é o cara que mandava bater no professor, Alckmin é o ladrão de merenda, como a gente gosta de brincar aqui na internet. Esse é o Alckmin. Né? Então vejam, primeiro não dá para comparar com o Zé Alencar. Dá para comparar com o Temer? Dá, mas a principal coisa que a gente não pode comparar é a questão da conjuntura. Vejam, não dá para dizer, mas se deu certo com o Zé Alencar e com o Temer, vai dar certo com o Alckmin. Não necessariamente, porque a conjuntura não é a mesma.
E eu gosto de explicar isso da seguinte maneira, percebam, o Temer estava lá e ficou lá um bom tempo e não deu nenhum golpe. Por quê? Porque a conjuntura não permitia isso. Bastou a conjuntura permitir, ele se coloca, nós vamos repetir a dose agora. Outra questão, não há experiência de caminhada para a direita de candidato do campo popular que tenha dado certo. Olha o Pedro Castilho aqui na América, né, lá no Peru. Então vejam, quando a gente começa que nem a minha avó dizia, se abaixar muito, o máximo que a gente consegue é mostrar a bunda. Então, além do Alckmin não agregar nada, tá, claro, tem lá a questão do governo do estado de São Paulo, eu acho que a questão mais relevante é essa, tá, do cálculo político, mas eu acho que rolou uma soberba, no mínimo aí, de achar que, tá, nós podemos fazer essa negociação para tentar levar São Paulo, porque nós não vamos pôr em risco o conjunto da obra, o conjunto da vitória na eleição. Eu não afirmo mais isso da maneira que eu afirmava, porque eu imaginava que havia uma janela de oportunidade para apostar na polarização por parte do PT. Porque isso que a galera chama de polarização, eu tenho insistido aqui, são os antagonismos de classe mais expostos. Ok, bacana, então vamos apostar nisso? Vamos apostar naquela memória do governo Lula, né, que em parte é fetichizada, mas pode ser utilizada amplamente nas campanhas publicitárias. Vamos usar a questão da fraude processual que o Lula sofreu, vamos usar a questão do fascismo do Bolsonaro e vamos fazer uma campanha para polarizar com o Bolsonaro. O Lula fazendo isso tinha mais chances de ganhar do que fazer essa caminhada para o centro. Porque isso confunde, despolitiza. E ainda abre margem para uma porção de ataques que ele está sofrendo diariamente nas redes que ele não precisava estar sofrendo. E o resultado está aí, gente. O resultado está nas pesquisas que a gente está assistindo. O foco está na guerra da Ucrânia. Isso também é bom para o Bolsonaro. E agora, mesmo que a mídia tente retomar essa onda de acusações contra o governo, ela ainda está lá insistindo na construção de um boneco de terceira via. Coisa que para o PT e para o Lula também seria bom, porque ele poderia ter mais chance de antagonizar. Não, aí o que o Lula faz também caminha para o centro, também caminha em direção à terceira via que está tentando ser construída há tanto tempo. Claro, tem a saída do Moro também, que colabora para esse crescimento do Bolsonaro, mas eu vou dizer uma coisa para vocês, eu já imaginava um movimento desse tipo há muito tempo. Tá? Mesmo se o Moro não saísse, conforme ele fosse fazendo água nas pesquisas ao longo da eleição, esses votos já tinham a tendência de voltar para o Bolsonaro, porque é um tipo de eleitor que vai fazer qualquer coisa para evitar o retorno do Lula. Mesmo votar no Bolsonaro e não no Moro, caso o Moro estivesse também concorrendo. Então, assim, gente, para encerrar aqui e a gente poder ir para as nossas perguntas, são muitos fatores que explicam a queda do Lula, tá? Mas essa caminhada para o centro despolitizante, levando a reboque o Geraldo Alckmin, com certeza tem papel nessa queda, e a gente deve sim, porque tem uma outra coisa. Ah, não, agora não é hora de falar. Nunca é hora de falar pro PT. Nunca. Jamais é hora de falar pro PT. A Sônia Guajajara, num belíssimo evento, diga-se de passagem, foi lá pressionar o Lula, dizer, olha, não queria mais saber de Belo Monte num eventual novo governo seu, presidente. E o Lula, respeitosamente, recebeu a crítica. E foi lá dizer que ia criar um ministério para cuidar de todas as demarcações, as demandas dos indígenas, algo que é louvável. Vejam, mas aquilo não pode ser apenas uma foto bonita do Lula com o povo brasileiro, né, com os indígenas, com essas lideranças e principalmente com a massa que está sendo representada ali pelos indígenas que estavam em cima do palco. Não é só tem que fazer uma foto, tem que fazer também a reunião deliberativa, porque aí senão a gente faz foto com o povo, mas se reúne para deliberar com a burguesia. Saca? Aí a gente diz que vai criar um ministério para tratar da demanda indígena, o que é super bom, mas ao mesmo tempo não diz que vai brigar pela presidência do Banco Central. Essas coisas são despolitizantes. E não é isso que a gente quer. A gente tem que cobrar o Lula, mas pela esquerda, no sentido de dizer, olha,
tem espaço para fazer uma campanha nesse sentido, de polarizar, que inclusive isso é mais producente para uma eventual vitória do Lula. Quando a coisa estava mais extremada, antes do picolé de chuchu, com o Bolsonaro sob ataque, as pesquisas indicavam uma possível vitória do Lula no primeiro turno, coisa que sequer agora pode ser imaginado. Então é um erro estratégico, é um erro de soberba. Eu acho que a militância do PT tem que aprender a ouvir crítica da mesma maneira que o Lula ouve as críticas. Tá? Porque senão nós vamos continuar insistindo no erro, que é o erro da despolitização e dos conchavos com a direita. Eu entendo que tem que fazer mediações com a direita, gente. Eu entendo que a grande política dentro da democracia burguesa inclui negociar com quem a gente não gosta, com quem a gente discorda. Ok, não é essa a situação. A questão é não rebaixar o programa a ponto de comprar o programa do seu inimigo para derrotar o seu inimigo. De nada adianta eu comprar o programa da direita para derrotar a direita. De nada adianta eu colocar uma faca do pescoço do Lula, né, de um eventual novo lawfare, com o Geraldo Alckmin como vice-presidente, porque isso é uma maneira de impedir politicamente o Lula de fazer um governo mais à esquerda. Porque se ele tentar fazer um governo mais à esquerda, a chance de haver uma escalada golpista a partir de um processo de lawfare ou de um processo golpista até mesmo na Câmara e no Senado é muito maior. Então essa é a crítica que a gente faz. Né? Nós estamos mais uma vez perdendo uma janela de oportunidade para investir na politização que já estava dada. A politização estava acontecendo de maneira forçada no Brasil por causa das dores da tragédia que a gente vem vivendo. É isso. Então, sim, de maneira torta, a politização estava andando. Então a gente teve o surto bolsonarista nas redes, né, com a estratégia de disseminação de mensagens em massa. Perdemos muito espaço nas redes, gerou uma reação. No momento que essa reação começou a se organizar, mostrando que era uma postura antagonista a essa direita, se tem um momento de oportunidade do crescimento de uma candidatura de esquerda, abertamente de esquerda e antagonizando a direita. Aí o que o PT faz? Ele caminha para o centro, negocia com a direita e esfria esse ânimo, ou seja, esfria essa politização que vinha acontecendo. Com isso afasta muita gente que estava começando a se interessar, com isso volta para o mais do mesmo, daquilo que a gente viu historicamente ser construído aqui no Brasil, e começa a perder pontos nas pesquisas. É isso que a gente está vendo. É uma porção de fatores? Mas eu quero encerrar o nosso papo de hoje apontando para esse fator, despolitização mais geral do Alckmin, fazendo com que o Lula perca mais do que ganha. Tem os outros fatores todos, eu não estou nem dizendo que esse é o principal fator, mas esse é um fator que não poderia estar acontecendo. Por quê? Porque os outros fatores são inevitáveis, gente. Esse é o ponto. Saca, a pandemia ter esfriado em função da vacinação, não só é inevitável, como desejável. Não era isso que a gente queria? Mas acontecendo isso, vai acontecer essa sensação de melhora relativa. Tá? Isso é inevitável acontecer. A questão da guerra na Ucrânia, chamando um pouco o noticiário, também não é do nosso controle interno. Agora, o esvaziamento das ruas e, paralelo a isso, porque uma coisa está ligada à outra, a caminhada para a direita do Lula, com frente amplíssima, incluindo o Geraldo Alckmin, bom, isso podia ser evitado. Isso podia ser evitado. Então, das coisas que podiam ser evitadas, que prejudicam o crescimento do Lula na campanha, aquilo que podia ser evitado não foi evitado. Foi uma escolha política. E o custo a gente está vendo. Se vai ser revertido isso, claro, tem muita água para passar por debaixo da ponte, ainda estamos na frente enquanto esquerda, né, acreditando que o Lula está aí representando a esquerda, mas a gente tem que mudar esse viés, no mínimo agora, no momento. Gente, a pesquisa também é outro ponto, tá, a ser dito. A pesquisa ela sempre retrata o momento, né, com a margem de erro que cabe à metodologia que foi aplicada à pesquisa. Se a pesquisa é séria, ela
é confiável para o momento. O problema é que a eleição não é neste momento, mas é um retrato deste momento. E neste momento nós temos um viés já se concretizando. E é disso que eu estou falando.